Tudo bem com você? Bom, hoje eu vou passar por aqui de uma forma mais rápida. Na verdade, vou trazer um convite para que você fique até o final e assista a palestra que eu realizei no quarto encontro de espondiloartrites, que aconteceu no dia 11 de maio de 2019, que foi um convite muito especial para falar dos pilares, da condução, do que eu tenho feito aí na minha jornada diante da espondilite anquilosante. E foi com muito carinho, com muito prazer que eu fiz essa palestra e que hoje eu trago para você que não pôde estar presente no dia do evento, que não pôde participar, ou para quem esteve e também deseja rever como foi esse momento. Eu já deixo aqui o meu enorme agradecimento à Priscila Torres e ao Samuel Oliveira, que fizeram esse convite para que eu estivesse participando desse evento e com um maior grupo de pessoas aí portadoras de espondilite e também os familiares que estiveram lá. Então, fica ligadinho até o final e depois me conta o que você achou sobre essa palestra. Até mais! Convidamos para ministrar a próxima palestra, cujo tema é Importância do autocuidado para pacientes com espondiloartrites, a senhora Camila Contini Parativa, educadora física de formação com mestrado em performance humana e especialização em fisiologia do exercício. Depois de algumas transições de carreira, atualmente desenvolve treinamentos e atendimentos com foco em desenvolvimento humano. É Master Coach e especialista em análise comportamental. Recebeu o diagnóstico de espondilite anquilosante em 2006, mas em 2014 decidiu que a EA não a determinaria. Com a palavra, senhora Camila Contini Parativa. Olá, boa tarde a todos, a todas que estão aqui presentes. Como o Wagner já veio com um tom de emoção muito grande, eu já peço, a licença, a desculpa, ou também não, mas que a emoção já está comigo aqui desde o momento que eu entrei nesse auditório hoje, tá? Porque é compartilhar uma jornada, uma vida, uma construção. E eu espero que hoje seja um convite para a gente sair muito mais dessas caixinhas que colocaram a gente, Que a gente não olhe para a espondilite como um limitador, mas como uma oportunidade. Então, é esse convite que eu venho fazer hoje para vocês aqui, Vou apresentar a minha jornada e o que vocês tiverem de dúvidas, a gente vai conversando, tá bom? Então, vamos lá. Não vai. Bom, em 2006, aos 25 anos, foi o momento que eu recebi o diagnóstico. E eu não tive gentileza nenhuma quando eu recebi esse diagnóstico, Eu recebi como uma doença autoimune, sem cura, mas que eu ficasse tranquila que eu poderia me aposentar por invalidez. Isso aos 25, no auge da minha carreira como educadora física e professora de ginástica de academia. Em 2014, eu cheguei ao fundo do poço, Eu não conseguia vestir minhas roupas sozinha, eu não conseguia lavar o cabelo, e nas transições de carreira eu tive uma crise, e um momento eu falei, não, agora não dá mais, eu não consigo mais seguir esse caminho. E aí eu tomei uma decisão, Eu falei, não, espera aí, alguma coisa eu preciso fazer de diferente, que eu não vou permitir que ela me determine. E hoje, 2019, eu estou na construção da minha remissão. Uma remissão que eu desejo aí e vou trabalhar para que ela seja eterna, E é o que eu desejo para cada um de vocês. Que vocês, com base nesse autocuidado, nesse comprometimento, que a gente busque aí a remissão de cada um de vocês.
Então, como ela já me apresentou um pouquinho, né, sou Master Coach, pós-graduada em Psicologia Organizacional, especialista em análise comportamental. Então, eu trabalho muito nas emoções e no comportamento humano, na cocriação de mudanças e na gestão dessas emoções. Mas eu acho que isso é um currículo muito limitador, né? E eu já não gosto das caixinhas. Eu falei, nossa, eu já estou preocupada como eu vou ficar falando parada. Né? Que vocês viram que eu já mexo o braço, e eu aqui parada já estou ficando, né? Mas vamos lá. Vamos? Vamos descer? Posso? Ah, então tá bom, obrigada. Só não posso cair, tá? Mas que ótimo. Assim eu fico ainda mais perto de vocês, porque é isso que me faz... que me move, né? Tá perto de vocês também. Obrigada. E aí, o que eu quero, na verdade? Não é aquele que me determina, né? Eu sempre fui uma pessoa super apaixonada pela vida, pelo viver, com energia, com sonhos, com muitos sonhos, né? E uma enorme vontade de fazer um mundo melhor. Tá? Então, eu não podia deixar que a espondilite roubasse isso de mim. Em 2014, eu tomei a decisão que ela não roubaria os meus sonhos, que eu ainda tinha muito para construir, aos 25, né? E foi quase que ela roubou. Ela roubou muita coisa de mim, mas hoje ela me deu o maior presente da vida. Isso eu falo, é a oportunidade de construir uma vida diferente e estar aqui podendo dividir e plantar sementes em cada um de vocês para que vocês possam construir o caminho de vocês. Tá? Então, vamos conhecer um pouquinho dessa minha jornada. Em 2006, eu fui diagnosticada. Isso foi... Eu faço aniversário em novembro, eu fui diagnosticada em dezembro. Tá? Foi o presente dos 25 anos. Né? Em 2007, eu já iniciei com os biológicos. É bem diferente da espondilite, que ela vem de uma dor gradativa. Eu, da noite para o dia, eu acordei com dor do fio do cabelo ao dedão do pé. E eu não conseguia ir para a academia, subir os andares para dar aula. E eu travava no meio da aula. Né? E aí saí com uma febre altíssima, fui no hospital e me deram um diagnóstico de dengue, porque a dor era, né, inteira, não tinha onde não doesse. Só que, rapidamente, eu precisei entrar nos biológicos, porque a medicação convencional ela não fazia efeito. Né? E não se sabia muito dos biológicos naquela época, não se falava muito. Eu falei, se vai aliviar a dor, estou indo, né? Que a dor ninguém merece. Em 2008, 2009, eu estava na aula de pós-graduação de Fisiologia do Exercício, e aí um professor dando aula de sistema imunológico. E ele me mostrou um slide falando da fibromialgia, que depois do diagnóstico de dengue, me deram um diagnóstico de fibromialgia. E aí eu falei, nossa, professor, né, eu fui diagnosticada com fibromialgia e me deram um lisador. Mas o que eu faço? Eu não sei nem o que é isso, né? Como que eu vou fazer? E ele falou, olha, quem cuida dessa especialidade é o reumato. E aí eu fui para um reumatologista, né, que fez o diagnóstico da espondilite. Ele falou, a fibromialgia pode até estar associada, mas primeiro vem a espondilite. E aí, nessa aula da pós-graduação, do exercício, ele mostrava que o exercício físico ele reduzia exatamente o que o biológico faz. Ele reduzia o TNF-alfa, que são as citocinas, né, que a gente produz de inflamação de maneira exacerbada no nosso corpo. E o exercício físico ele reduz exatamente essas células. Ou seja, o exercício funcionava como um imunobiológico, em doses diferentes, mas funcionava. E aí eu fui estudar. Eu falei, espera aí, é a chave. Aí eu fui para o mestrado em sistema imunológico, estudando com portadores de espondilite, era um grupo limitado, mas eu fazia um protocolo de caminhada de 30 minutos com ele, controlando todos os padrões inflamatórios. E aí eu fiz pré e pós 3 meses de treinamento, as dosagens
sanguíneas, de TNF, de PCR, né, e todos os marcadores inflamatórios. E a gente teve resultados incríveis com isso. Bom, 2012 e 2013, eu, né, depois de ter recebido o diagnóstico, estudei, você falou, nossa, Camila, você fazia exercício todo dia, né? Não, não fazia. Porque eu achava que eu precisava trabalhar para ganhar dinheiro, porque eu acreditava que eu ficaria incapacitada, inválida. Então, eu falava assim, eu preciso trabalhar, porque quando eu estiver incapaz, eu preciso ter dinheiro, preciso fazer alguma coisa na vida. Aos 25 anos, né, eu falava, cara, eu tenho que trabalhar. E aí eu não conseguia fazer atividade física. Né? Eu ficava lá trabalhando que nem uma louca, 3 turnos, para juntar dinheiro. Até que, em 2014, isso eu já dava aula na faculdade, eu trabalhava na Secretaria de Saúde. Né? Eu coordenava as equipes de apoio à saúde da família, com diferentes profissionais na área, só que um ambiente extremamente agressivo, né? Rompendo com os meus valores, com aquilo que eu acreditava de ética, de respeito, e eu fui chegando cada vez mais no fundo do poço. Até um dia que eu acordei e eu não conseguia me mexer, eu não conseguia levantar para ir no banheiro, e eu falei, nossa, agora não dá. Né? E aí eu fui dar aula tomando anti-inflamatório injetável. Meu coordenador era um coordenador de físio e um coordenador de educação física. E esse meu coordenador virou para mim e falou assim, você está trabalhando para cuidar da saúde ou para cuidar da doença? Ele falou, provavelmente da doença, porque a saúde você já não tem mais. Cara, isso para mim foi um choque. E aí, uma amiga da Secretaria de Saúde, que é Nutri, uma grande amiga até hoje, e eu agradeço muito a ela por me ajudar nessa mudança, ela falou, o que você está comendo, nunca que você vai ficar boa. Porque tudo que você come é altamente inflamatório e você só agride a sua doença. Então, foram 2 pessoas que me deram o choque. E eu falei, então, vamos, eu vou começar a mudar. E aí eu comecei por onde eu sabia. Né? O que eu fiz? Exercício físico. Então, eu ia para a academia todo dia, na hora do almoço, para fazer atividade física. Em 2014, veio essa mudança, e aí eu mudei outras coisas. Eu pedi demissão, eu me separei, eu mudei de estado e vim embora para São Paulo de novo, né? Isso eu morava na Bahia. E eu comecei a minha jornada aí, em 2014, com alimentação e com o exercício físico. 2015, em São Paulo, eu fui coordenar academia. Eu estava estável até um certo ponto. Por quê? Quando começou o estresse emocional da coordenação, eu voltei a ter crises. E eu falei, não é o que eu quero para mim. Eu não sabia onde eu chegaria fazendo o que eu estava fazendo, mas eu tinha certeza de onde eu não queria voltar mais. Né, que era não conseguir vestir minha calcinha sozinha ou pentear o meu cabelo. Né, e tive que pedir ajuda para poder fazer isso, ou até entrar no carro para ir trabalhar, eu precisei que levantassem minhas pernas. Né? E aí eu falei, isso não está certo. 2016, eu fui fazer um curso de coaching para falar, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Eu não posso depender do corpo. Imagina, professora de ginástica da academia, né, trabalhando, e aí coordenando a academia, no físico, de novo, eu falava, não, eu preciso achar outra coisa que eu faça, que eu não dependa do meu corpo, né, de uma forma mais exacerbada. E aí eu fui fazer esse curso. Quando eu vi o curso do coach, eu nem sabia muito o que era. Eu falei, nossa, mas é isso que eu quero fazer. Eu quero ajudar as pessoas a transformarem as suas vidas e viverem com qualidade, né, do jeito que elas decidirem viver. E é isso o que eu faço até hoje. Né? Nesse processo, eu consegui estabilizar a doença com a principal alavanca aí, que foi a questão emocional. Né? O emocional ele interfere absurdamente no nosso sistema imunológico, tá? Por meio de hormônios. E é fácil cuidar do estresse? Não, não é fácil.
né? A gente precisa assumir uma responsabilidade muito grande das decisões que a gente vai ter no dia a dia, para a gente não se estressar com tudo o que acontece, porque a única responsabilidade é a nossa. Tá? A gente vai falar desses pilares aqui na frente. E em 2018, em 2017, no dia 13 de novembro, por que eu não esqueço esse dia? Que é o meu aniversário. E eu cheguei na reumatologista, ela falou assim, você é a primeira paciente que, no dia do aniversário, vem olhar para mim. E eu falei, então, doutora, fui bem na chantagem emocional, né? Eu cheguei, eu vim ganhar o meu presente. Ela falou, não acredito que você veio aqui para isso. Eu falei, eu vim. É meu aniversário e eu quero o meu presente. Vai ser a tentativa de buscar a minha remissão. E a gente vem trabalhando nisso, né? 2018, todo um processo de redução da medicação, ainda bem estável, e cheguei ali em 2019, ainda estável, em processo de redução. Tá? Eu faço uso do biológico até hoje, o mesmo biológico, né? Como o Samuel também, eu convivo muito bem com ele. Claro que no começo eu tive quedas de imunidade, mas hoje toda uma alimentação, meu exercício, me estabilizam e estimulam o meu sistema imunológico a trabalhar melhor. Tá? Então, eu não tenho consequência nenhuma. Aliás, semana que vem eu estou em tratamento. Tá bom? Mas vamos ver um pouquinho o que foi essa virada de chave, né? O que conseguiu estabilizar? A mudança comportamental. A forma como eu lido com tudo que acontece na minha vida é o que faz a diferença na espondilite anquilosante. É o que a gente estava falando aqui. A fibromialgia, a espondilite, quais são as bases dela? É o emocional, que vem para o físico. Nós somos seres emocionais. Tudo começa pela nossa emoção. Como a gente se emociona, como a gente lida com o que acontece, é como reage no nosso corpo. Né? Quando a gente toma um susto, o coração não acelera, é descarga hormonal. Então, tudo o que acontece vem para o nosso corpo. Tá? E aí, quais foram esses modos de construção? Né? Primeiro, desconstruir muitos conceitos. E depois, reconstruir conceitos na minha forma de sentir, de pensar, o que eu penso, o que eu acredito, o que eu tenho como verdade, é o que vai fazer essa diferença na minha vida. E a minha forma de me relacionar com a patologia, comigo mesmo, com o outro e com o mundo. Bom, a grande mudança, a saúde como uma prioridade. Lembra que eu cuidava da doença? Hoje, não. A minha prioridade, desde a hora que eu acordo, é a minha saúde. Sabe que horas eu acordo? O pessoal me chama meio de maluca. Acordo 4h50 para ir treinar, todos os dias. Né? Por quê? Porque eu defini que é um horário... todo mundo dá risada, né? Mas é verdade. Eu defini um horário que ninguém vai me atrapalhar. Está todo mundo dormindo. Ninguém vai me ligar, ninguém vai me chamar, ninguém vai interromper o meu processo de cuidado, porque é a minha prioridade. Né? Então, 5h30 da manhã, eu já estou saindo de casa para 6 horas, está abrindo a academia e está indo treinar. Né? Um outro grande aprendizado é o dizer não para tudo o que me agredia. Né? Quantas vezes eu escutei da minha mãe, né? Filha, esquece a dor. Eu falava, como? Não dá, é impossível. A gente sabe que é impossível. Eu falei, eu durmo e acordo com ela colada nas costas, assim, ó, de conchinha. Falei, como que você quer que eu esqueça? Né? Não é assim que a gente dorme e acorda todos os dias? Né? E aí, quais são esses pilares que me trouxeram hoje para viver a forma como eu vivo? Hoje eu não tenho dores, né? Há um bom tempo eu não tenho dor nenhuma, não tenho sequelas nenhuma do processo da espondilite. Tá? E o que eu quero compartilhar com vocês é isso. Não existe uma receita, não existe uma fórmula. É uma construção de cada um. Mas eu vou compartilhar qual é esse caminho que eu sigo e cuido todos os dias. Porque a espondilite, ela não é só o físico, não é só a medicina.
Hoje a gente está indo para uma medicina integral. É a integralidade do ser. Eu não quero que vocês estejam só bem fisicamente, sem dores, mas é um bem-estar físico, emocional, social e espiritual. Quantos aqui já não perderam a fé num determinado momento? Eu perdi. Perdi. Tá? A intervenção, ela precisa ser interdisciplinar. Então, não é só o reumato. Tem outros profissionais que a gente precisa de suporte, que a gente precisa de ajuda, né? Então, é criar uma sinergia entre essa medicina e esse autocuidado. E o autocuidado depende de quem? De quem que depende o autocuidado? De vocês. De vocês. Então, a grande ferramenta, será que a gente vai ficar esperando justiça? Por mais que a gente tenha os direitos, às vezes ela é tão agressiva, tão mais agressiva do que parceira, não é? Então, a gente vai fazer a diferença por nós mesmos. Então, quais são aí os meus pilares, tá, de autocuidado? A terapia medicamentosa, com certeza, ela não falha. O exercício físico, a alimentação, o sono, a espiritualidade e o gerenciamento do estresse. Então, são pilares de cuidado que todos os dias fazem parte da minha vida. E quem me segue nas redes vê que eu sou muito religiosa, né? Eu tenho aqui alguns seguidores que vieram já falar comigo, e eu sou muito religiosa, sim, nisso que eu faço. Por quê? Porque me garante estar onde eu estou. E eu sei onde eu não quero voltar. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles, só para vocês entenderem como é esse meu trabalho. Primeiro, terapia medicamentosa. O comprometimento de vocês é essencial. O que eu mais escuto é assim, eu tomo de vez em quando, tomo quando dói, tomo, né, eu tenho medo de fazer isso, o médico quer que eu vá para o biológico, eu tenho medo, ou eu tenho... Então, assim, como a doutora Camila falou, a gente precisa ter um grande parceiro, que é o nosso médico, e seguir essa conduta médica. A terapia medicamentosa é fundamental para que vocês não tenham o quê? As sequelas. Porque eu vou chegar num estágio de invalidez, de incapacidade, de limitações maiores, se eu não cuidar desse meu processo inflamatório. Mas, enquanto eu tiver cuidado, é bem diferente. Né? Então, seguir essas orientações médicas, né, com relação à prescrição. Existem diferentes terapias medicamentosas. E aí a gente fala assim, um AS, ele tem efeito colateral? Tem, não tem? Um Dorflex? Tem. O biológico também tem. Agora, vocês têm tudo que o AS põe de efeito colateral? Alguns sintomas sim, alguns não. Depende do quê? De um indivíduo. Então, não dá para a gente colocar em caixinhas que, porque ele teve, eu também vou ter. Eu sou única, o Wagner é único, né? A Rose é única. Cada um é único e precisa seguir essa sua medicação, essa sua prescrição. Tá? Muito cuidado com os medos que a gente cria. Né? O medo, às vezes, paralisa a gente e tira a gente dessa vida. Né? Quando a gente rompe com essa barreira, a gente começa a ver que é diferente. Né? E a resistência também a esse tratamento. Né? Anti-inflamatório tem consequências? Tem. Mas se eu resistir a eles, talvez seja pior. Então, qual bomba vai ser pior? O segundo pilar de sustentação é o exercício físico. E o que a gente precisa do exercício? A disciplina. Quantas vezes você faz atividade, Wagner? No mínimo 3 vezes por semana. E eu falo que o exercício é como se fosse uma dose medicamentosa diária. Por quê? Ele reduz o nosso processo inflamatório como medicamento. Então, se eu faço uma atividade, o movimento corporal todos os dias, eu ajudo meu sistema imunológico, porque ele aumenta o sistema imune, a função e a qualidade desse funcionamento, e eu ainda tenho como um anti-inflamatório potente. Certo?
Ele ajuda também na amplitude e na mobilidade articular, diminuindo essa rigidez e essa fadiga, né? Eu tinha uma rigidez matinal que eu não conseguia nem desligar o despertador, né? Meu ex-marido, ele colocava o celular do meu lado, na mão, porque era a única amplitude que eu tinha para desligar. E, às vezes, quando eu estava bem, eu falava, tudo bem, eu consigo ir dar aula. Senão, eu tinha uma amiga que eu, na emergência, eu falava assim, olha, eu não consigo me mexer, vai dar aula para mim? E ela me substituía. Então, eu tive parceiros de jornada assim, fundamentais, né? E era uma aula de alongamento, tá? Mas eu não conseguia sair da cama. E o exercício não tem efeitos colaterais, né? Se a gente praticar ele de forma adequada, com orientação, ele não tem efeito colateral, que nenhum medicamento tem. Né? Então, por que a gente não usa aí desse potencial anti-inflamatório natural? Né, Samuel? Vamos vender o nosso peixe cada vez mais, né? E é só a natação? É só aquático? Não. Ele ajuda bastante. A depender do nível de dor, a água ela relaxa essa musculatura, tá? Mas é só isso? Não. Eu faço musculação. Eu treino intenso musculação. Minha estrutura da força, da resistência, da potência, tudo aquilo, né, que a físio comentou com vocês. Ela traz um trabalho. E o que eu falo do exercício? Achar o exercício que você se sinta bem e que você permaneça mais tempo fazendo, independente do... Qual é o bom? O bom é aquele que você vai resistir. Que é a última coisa que você vai desistir é do exercício físico. Seja ele a zumba, seja ele uma corrida, seja ele a musculação, qual for. Se você permanecer mais tempo naquela atividade, para a gente já é uma grande vitória. Tá? Então, comecem por aquilo que vocês se sentem bem, né? Claro, sempre avaliando a individualidade, né? Com o médico. A gente tem restrições, assim, porque, às vezes, eles têm receio de prescrever uma musculação, né? Pelos conceitos antigos que eram a musculação. Tá? Então, a gente tem bastante resistência, sim. Alimentação. Alimentação eu trago como um pilar importantíssimo, né? Muita gente tem algumas peculiaridades aí com relação à alimentação, mas eu trabalhei com 2 grandes nutricionistas, né, do país. Um deles tem espondilite anquilosante, e desde 2014 a gente fez um protocolo aí de tratamento, né? Então, é uma alimentação anti-inflamatória. E o que é o anti-inflamatório? É tirar condimentados, industrializados, né? Comer mais os alimentos naturais. Sabe aquela coisa de desembalar menos e descascar mais? E hoje a gente não está nem descascando, porque a batata doce vai com casca, né? A cenoura vai com casca. O abacaxi faz o chá. Então, nem isso a gente está descascando. Tá? Quanto mais natural essa alimentação, melhor. Industrializados, condimentados, embutidos, são bastante inflamatórios para a gente. Para as pessoas que não têm patologia inflamatória, está tudo bem, aí é uma decisão, uma escolha da qualidade de vida. Mas para a gente que já é inflamado de monte, jogar mais inflamação em cima, para quê? Que sentido tem? Né? Então, eu retirei da minha alimentação o glúten e o açúcar. Tá? São 2 alimentos bastante inflamatórios. Então, no começo, eu tive a Crohn, né? Foi primeiro, antes da espondilite, a manifestação. Tive úlceras intestinais, gástricas, e aí o protocolo foi a retirada do glúten. E eu tenho uma intolerância bem grande, uma sensibilidade muito grande, que ele não faz parte da minha alimentação. Tá? E a gente estudou muito como ele agia no intestino, né? E hoje, se eu como glúten, eu tenho rigidez nos dedos da mão. Tá? Não sei, tem pessoas que têm uma sensibilidade maior, tem outras que não. E isso, como que a gente vê? Como que a gente responde a isso tudo? Tá? Restrição a bebidas alcoólicas, né? A bebida alcoólica ela também é inflamatória pela quantidade de açúcar que tem nas bebidas alcoólicas,
pelo glúten também, que muitas são feitas, né, à base de glúten, a cevada, né? Suplementação de ômega 3, vitamina D. Eu esqueci de colocar o própolis como um potente alimentador, um nutridor aí de sistema imunológico. Tá? Ele ajuda bastante a melhorar a qualidade desse sistema imunológico. E eu faço o preparo e a pesagem de todas as minhas refeições. Né? Domingo é um dia que eu paro e eu vou cuidar de toda a minha alimentação da semana. Abro exceções? Abro, mas são exceções. Não é exceção hoje, a exceção amanhã, mas depois de amanhã também tem uma exceção, porque isso não funciona. Tá? A gente precisa cuidar dessa alimentação. O outro pilar é o sono. Como que vocês dormem? Mal. Vocês têm rotina de sono? Não. Deita na cama, fica mexendo aonde? Celular, né? Ah, não, vou mexer um pouquinho antes de dormir. Vocês não têm ideia o quanto isso atrapalha o sono. Por quê? A luz do celular vai interferir nos hormônios do sono. E se a gente não mantém uma rotina de sono, ele não é reparador, ele não é adequado. O sono é fundamental. No começo, eu tomei medicação para dormir, muito, porque eu dormia que eu desmaiava no meio onde eu estava. Então, assim, eu tinha que tomar já deitada, porque era capaz de eu cair dura no meio e não conseguia nem subir para o quarto. Né? Mas o sono é reparador. As liberações hormonais funcionam de acordo com as nossas horas de sono. Quem sabia disso? E cuida? Saber é uma coisa. Eu fui com exercício, né? Sabia fazer a outra, né? Mas é importante que a gente olhe para isso. Então, assim, uma rotina, construir uma rotina de sono, desacelerar com uma hora de antecedência, desconectar desse mundo, dessa rede que a gente vive, né, conectado, antes de dormir. A alimentação antes do sono. Né? A bebida alcoólica interfere diretamente no sono. Você pode dormir mais rápido, mas você não chega ao sono profundo, que é o sono reparador. Né? E isso é bastante importante. Então, hora para dormir e hora para acordar. Né? Outro pilar, gerenciamento do estresse, que é a autorregulação. E isso é muito importante, porque 100% da responsabilidade do nosso estresse é nosso. Não tem culpa do trânsito, não tem culpa do vizinho, não tem culpa da política, não tem culpa de nada. Porque a decisão de como a gente vai reagir ao que acontece é o que faz a diferença. Então, podem bater no fundo do meu carro. A decisão de como eu vou reagir ao que me aconteceu é minha. O que vai adiantar eu cair, sair gritando para o mundo, brigar com o mundo? Quem vai estar estressada? Eu. O estresse vai piorar onde? Meu sistema imunológico. Porque o hormônio do estresse vai lá para cima e ele vai deprimir ainda mais o meu sistema imunológico. E aí não vai adiantar nada. Então, a gente precisa aprender, desenvolver as nossas emoções, o nosso gerenciamento do estresse. E um pilar não mais importante, não menos importante, a espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, ela não tem nada a ver com a religião. A religião é uma forma de exercitar a espiritualidade. Mas a espiritualidade, ela é algo muito maior. É aquela conexão que eu tenho comigo, com o outro e com o mundo. Quando eu entro numa crise da espondilite, eu paro para refletir o que aconteceu algumas horas antes ou um dia antes? Não, mas algo emocional me desencadeou aquela crise. Tá? Então, a gente precisa começar a prestar atenção em todos os sinais e os sintomas do nosso corpo, das nossas emoções diante da espondilite. E só a partir da atenção que eu tenho comigo mesmo, eu vou ter o controle e o conhecimento dela.
A espiritualidade é uma construção, é um caminho único, que a gente nasceu para ser exatamente quem a gente é, né? E qual foi o momento que a gente tenta ficar se encaixando na vida do outro, cabendo na vida do outro, se esforçando para ser aceito, se esforçando para ser acolhido? E quantas vezes a pessoa fala assim, você morrendo de dor, ele fala, mas vamos ali, é só um pouquinho, é rapidinho. Aí você fala, nossa, tá, eu vou. E aí você está lá morrendo de dor, fala, vamos embora. Ele, só mais um pouco. O quanto a gente se agride, o quanto a gente se desrespeita, né, com o diagnóstico. Porque muitas vezes a gente tem vergonha. Né? A gente tem vergonha de dizer que tem um diagnóstico. E não. O que eu falo hoje para vocês é que a gente invista nessa qualidade de vida. Que a gente lute e batalhe todos os dias para que a gente consiga construir a qualidade de vida que a gente merece viver. E isso é uma batalha nossa. Não é uma batalha do reumato só, não é uma batalha da justiça, não é uma batalha... É muito nossa. A gente precisa fazer esse papel. Então, a gente precisa se reconhecer, né? Se apropriar, se aceitar, se respeitar e se amar, independente de ter um diagnóstico ou não. Né? A gente pode receber um diagnóstico, mas a gente não necessariamente precisa aceitar e permitir que ele determine quem somos. É isso, eu agradeço. Eu só queria deixar que eu tenho um canal no YouTube, que eu falo sobre essa jornada com a espondilite. Então, trago diferentes temas, assuntos, muito da abordagem do que eu vivo, né, do que eu vivi, diante da espondilite. E é isso. Eu desejo a vocês uma jornada aí incrível, né, diante da espondilite, e usem como uma oportunidade de desenvolvimento, de aprimoramento. Hoje eu sou quem eu sou, estou aqui com o maior orgulho, com o coração vibrando, que vocês não têm ideia, mas porque a espondilite me trouxe para cá. Porque, se não fosse ela, com certeza, eu não estaria aqui onde eu estou. Um sucesso na jornada e desejo uma remissão aí para todo mundo. Que assim seja. Obrigada.